Você sabia que as mulheres são 160% mais propensas a pesquisarem por vídeos pornográficos que representam pessoas sendo espancadas? E que quando comparadas aos homens, as mulheres são 105% mais interessadas em conteúdos com a temática de punição e surra? Fica comigo nesse vídeo porque o tema de hoje é mulheres pornificadas. Nos vídeos anteriores, a gente já comentou sobre as consequências gerais que a pornografia gera no ser humano. Só que hoje, em específico, eu quero dar uma atenção, uma ênfase maior nas consequências que a pornografia gera para as mulheres em específico. Porque a pornografia, ela tem alterado literalmente tanto a questão cerebral da mulher, mas também como a questão da sua identidade, tanto como mulher, como esposa, assim também como a sua identidade sexual. Então veja só, um ponto em comum que muitas mulheres relatam aqui: elas se sentem cada vez mais inseguras e elas se sentem cada vez mais pressionadas, tanto por elas mesmas e muitas até mesmo pelos seus parceiros, a se comportarem, a agirem como as atrizes dos filmes pornográficos na hora do sexo. Tudo isso vai gerar nela um quadro de vergonha, porque ela vai perceber em algum momento que ela não consegue ser tão performática quanto aquele vídeo que ela assiste. Até porque os vídeos pornográficos, eles estão à base de substâncias químicas, eles são cheios de cortes, eles têm um roteiro, eles pegam os melhores ângulos, eles fazem um monte de cenas para eles capturarem as melhores e colocarem naquela produção. Então é óbvio que a mulher nunca vai conseguir reproduzir fielmente aquilo na vida real. É impossível. E quando ela se depara com isso, consequentemente isso vai gerar nela um estado de culpa, de tristeza, de frustração. Por quê? Porque daí ela vai começar a acreditar que o valor dela como mulher, como esposa, está no quê? Na sua sensualidade e na sua performance sexual. O que isso é uma mentira. E assim também elas vão experimentando cada vez mais, de maneira mais intensa, o complexo de inferioridade, a agressividade e até mesmo níveis de depressão. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo justamente sobre a conexão da ansiedade, da depressão e até mesmo de pensamentos suicidas com a questão da pornografia. Então eu vou deixar o link para vocês depois desse vídeo, aí você vai lá e assiste também. Mas um outro ponto que eu já quero destacar é que as investidas contra a feminilidade da mulher é muito grande. Só que o problema é que já ultrapassou apenas no contexto pornográfico. Ela já está sendo replicada, reproduzida na nossa cultura. Já faz parte de uma cultura pornográfica. E o exemplo disso, né, são essas divas pop que a gente vê por aí. Elas vendem aquele discurso que elas são empoderadas, que elas são livres, que elas são autossuficientes, né, revolução sexual. Só que por trás dessa fachada existem mulheres extremamente perdidas, vazias, procurando entender quem são, só que não conseguindo encontrar a resposta porque vão cada vez mais profundo nesse abismo. E é por isso que quanto mais confusas, mais perdidas essas famosas são, mais virais elas ficam, mais sucesso elas fazem. Por quê? Porque gera identificação com uma geração que está tão perdida e tão confusa quanto elas, né? Por isso, então, que tem esse efeito muito viral dessas diva pop que falam sobre isso e que levam, né, um cego conduzindo outro cego, a tendência são os dois caírem no buraco. É exatamente isso que a gente está vendo. Fora que a indústria pornográfica e toda essa cultura pornô que a gente está vivendo, na verdade, elas batalham muito para conquistar a sua mente, que faz você acreditar que o seu sucesso, o seu pertencimento, a atenção que você vai receber das outras pessoas está conectada com o quanto você é sensual e o quanto você é performática, quanto você é sexualmente pra frente. Instala na mente das mulheres essa mentira, o que faz com que elas se aprofundem ainda mais nesse abismo e que elas, ao invés de se encontrarem, elas se percam ainda mais nesse processo. É muito triste, né? É muito triste porque a gente vê, ao mesmo tempo, pessoas que se dizem empoderadas, que ninguém manda em mim, que eu não dependo de ninguém, que eu não preciso de homens, ao mesmo tempo também são pessoas extremamente submissas, né, que se objetificam para conseguir um mínimo de atenção, né, dos homens, para conseguir ter um relacionamento que muitas vezes, quando tem um relacionamento, acaba sendo frustrado, justamente por essas ideias equivocadas que a pornografia, a cultura pornográfica tem instalado na mentalidade e na identidade das mulheres. E esse é o combo perfeito para gerar uma grande confusão na mente, na identidade sexual da mulher. Você sabia que as mulheres são o público que mais consome conteúdo homossexual gay, né? Homem com homem? Não é à toa que as mulheres são as que mais consomem esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque nesses vídeos não tem outra mulher. Então ali elas usam desse tipo de conteúdo para aliviar a frustração delas e elas não terem com quem
se comparar durante aquele momento de prazer delas. Então veja só, ela já está se comparando, já está perdida, e aí ela vai começar a procurar conteúdos que possam aliviar essa pressão toda que ela coloca sobre ela mesma, consequência da pornografia e de toda essa cultura pornográfica que a gente está vivendo. Só que pensa qual é o efeito disso, que isso vai gerar na mente da mulher, porque ela vai ver, poxa vida, eu tô assistindo um conteúdo que é diferente da minha realidade, né? Eu tô assistindo um conteúdo que nem mulher tá junto. Será que tem alguma coisa de errado comigo? E ali ela vai se aprofundando cada vez mais nesse abismo. A situação emocional e psicológica dela vai ficando cada vez mais tensa, né? Cada vez mais problemática. Fora que uma ideia que foi implantada com muito sucesso na mente das mulheres nessa geração é que quanto mais o homem faz ela sofrer, mais ela se apaixona. Quanto mais canalha, cafajeste o homem é, mais ela se apaixona, mais ela corre atrás. Isso talvez seja a explicação mais lógica para esse percentual aqui. 85% das mulheres que consomem pornografia são mais propensas a pesquisar conteúdos de BDSM, né, que é bondagem, tortura, enfim, quando comparadas aos homens. As mulheres são 163% mais interessadas a pesquisar por BDSM gay, né? Ou seja, conteúdos pornográficos de tortura, de humilhação com homem e homem. Já vou compartilhar na tela aqui para vocês o site que fala sobre misândricas, as mulheres que odeiam homens. Eu achei interessante pra gente contextualizar o que a gente tá falando aqui. Contudo, a misandria, ou seja, essa é uma parte, né? A misandria é uma parte do movimento feminista de mulheres revolucionárias, né? Que realmente apresentam uma aversão, um ódio direcionado aos homens, a toda figura masculina. Olha só, contudo, a misandria continua a ser uma designação pouco conhecida. Não é claro que este ódio ou desprezo pelo gênero masculino seja expresso só pelas mulheres, também poderá ser pelos próprios pares de gênero. Aí mais embaixo continua. Mais recentemente, como equivalentes ao termo misoginia, também se usam as palavras androfobia, aversão ao homem, mas também ódio ao gênero humano. Olha como esses movimentos, eles vão levando as pessoas ao desprezo contra a vida humana. É como a palavra de Deus fala, e eu repito muito isso, um abismo vai chamando o outro. E talvez essa seja a explicação mais lógica, né, pra gente conseguir entender esses números. E sem perceber, muitas vezes isso já tá tão penetrado no intelecto humano das mulheres, já foi colocado como uma verdade absoluta, tanto que você chega pras mulheres, se uma mulher fala que eu não sou feminista, aquela mulher é estranho, né? Aquela mulher tá fora da normalidade. Por quê? Porque sai desse contexto, desse sistema que eles estão tentando implementar como normal através desses movimentos de lacração que eles estão criando cada vez mais. Outra questão aqui, as mulheres são 160% mais interessadas em conteúdos que retratam pessoas sendo espancadas. Então, dentro desse contexto todo que a gente está conversando, né, sobre como a cultura pornográfica tem gerado essa confusão, né, tem gerado essa distorção na mente, no coração, na identidade da mulher, é que a gente consegue entender o porquê esses números estão cada vez maiores, né? São tão expressivos no universo feminino quando a gente fala sobre conteúdo pornográfico. E olha só, 105% são mais interessadas em temáticas de punição e surra. Isso com certeza é reflexo de uma cultura que convenceu a mulher. Quanto mais, né, o cara pisa, quanto mais o cara faz ela sofrer, mais ela se apaixona. Então, infelizmente, isso instalou na mentalidade da mulher aquela convicção, aquela ideia errônea de que sofrimento é equivalente ao amor, né? Que ela não vai conseguir experimentar um amor sem o sofrimento. E olha só como isso vai se tornando problemático e como elas deixam isso bem presente, bem claro, né? A realidade da mente, da identidade sexual delas através do consumo pornográfico. Né? Porque no consumo pornográfico ela tá sob quatro paredes, ninguém tá vendo, ali ela pode soltar literalmente todas as maneiras que realmente ela pensa, as crenças que ela realmente acredita. E o pior de tudo isso é que toda essa decadência ela vem embalada numa aparência de empoderamento, de felicidade, né, de revolução sexual. Vou compartilhar na tela com vocês uma dessas mulheres que ela defende em você replicar não apenas, você não se conter apenas com aquilo que você vê na pornografia, mas você também chegar ao ponto de replicar essas cenas de tortura, de espancamento, de humilhação. E olha só, olha a justificativa dela.
Eu sou adepta da supremacia feminina, porque ela guarda os segredos do gozo feminino. A mulher é superior ao homem porque o gozo dela é infinitamente maior. Acredito que pode haver empoderamento via o gozo feminino, então não faço diferença entre dominadora e submissa. Ou seja, o que essa mulher está dizendo, não importa o quanto você é humilhada, o quanto é degradante para você aquilo que você está fazendo, desde que você sinta prazer nisso. Então as pessoas estão endeusando, estão idolatrando a satisfação, né, o prazer. Olha só a confusão que essas mulheres estão e que estão conduzindo outras mulheres a seguirem pelo mesmo caminho. Sem contar que esse tipo de conteúdo pornográfico, ele vai glamourizando cada vez mais o assédio, a violência sexual e o estupro. Então isso é algo muito sério. Mas aí você pode me dizer, Luana, mas isso é só ficção, nada a ver, isso não tá prejudicando ninguém, porque até as pessoas que estão ali na gravação, filmando aquele filme, elas sentem prazer naquilo, dá pra ver pelo filme pornográfico que elas estão sentindo prazer naquele momento. Será mesmo? Isso daí é uma baita de uma hipocrisia, porque as mesmas pessoas, né, que são aquelas que defendem o prazer sexual acima de tudo, que a pornografia, por ser gravada, então ela é consensual, que a pessoa está sentindo prazer realmente naquilo, né, as atrizes e os atores. Mas veja só o seguinte, a fonte que eu vou citar agora é do site justificando.com, que diz que a taxa de desenvolvimento de síndrome de estresse pós-traumático entre os atores e as atrizes da indústria pornográfica é equivalente aos de veteranos de guerra nos Estados Unidos. Então você acha mesmo que é consensual? Você acha mesmo que isso não tem um efeito, que isso não vai causar um malefício? Tanto para você que está assistindo, na sua mente, no seu coração, na sua identidade. Mas olha só, 90% das pessoas, das atrizes, dos atores dessa indústria, eles sofrem com a síndrome de estresse pós-traumático equivalente a veteranos de guerra dos Estados Unidos. Então isso é muito grave, gente. Isso é uma baita de uma hipocrisia. O mundo está sangrando pessoas para a satisfação de outras. Eu sei que foi um assunto pesado, né? Mas o que isso tudo que a gente conversou até agora, ele pode nos ensinar, né? Que o acesso a conteúdos pornográficos está mudando a percepção em relação aos relacionamentos, em relação à sexualidade, em relação à identidade das mulheres. Elas estão cada vez mais com dificuldade de conseguir estabelecer um relacionamento de verdade com homens. Isso tem afetado cada vez mais a maneira como elas se enxergam e, consequentemente, a maneira como elas enxergam as outras pessoas. E o pior disso tudo é que toda essa distorção está vindo com uma venda, está colocando uma venda nos olhos delas, porque elas não conseguem perceber que por trás desse discurso de empoderamento, de revolução sexual, de meu corpo, minhas regras, que por trás disso tudo o preço é muito alto, né? Que vem um sofrimento, uma dor, um vazio muito grande. E por isso que a gente vê aí a degradação da mulher dia após dia e a tendência é cada vez mais aumentar, porque assim como o acesso ao conteúdo pornográfico vai aumentando, a facilidade do acesso aumenta, assim também a gente vai conseguir ver de maneira nítida e clara nas pessoas as consequências que a pornografia tem gerado na identidade de pessoas, de mulheres, né, de homens, enfim. Eu te falei sobre tudo aquilo que a pornografia gera, de como ela distorce a sua identidade, mas eu quero falar agora pra você quem você é, para que isso possa te ajudar a resgatar o seu valor como mulher, o seu valor como esposa, a sua identidade como filha amada do Senhor, a sua identidade sexual. A palavra de Deus te chama de uma mulher que é mais valiosa do que rubis. Não se esqueça de que você é o vaso frágil, né? Que você merece ser respeitada, que você merece ser cuidada, que você merece ser protegida, guardada pelo seu marido e pelas pessoas que estão à sua volta. Mas isso deve partir de você, do seu posicionamento hoje, de se revestir de força, de dignidade, de ser uma mulher que sorri diante do futuro, que fala com sabedoria e que fala com amor. E lembre-se que a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então, em nome de Jesus, que você possa buscar firmar a sua identidade como esposa, como mulher, a sua identidade como filha, a sua identidade sexual, naquele que realmente tem os mecanismos, as ferramentas certas para te ajudar, te capacitar pela graça dele a ser essa mulher. A ser essa mulher que vale muito mais do que rubis. Então se renda aos pés do Senhor. Peça ajuda para ele e não se contente, não se conforme, né? Conformar é
você estar na mesma forma que o mundo, você ser replicada de acordo com aquele formato que o mundo está replicando para as mulheres. Saia desse padrão, para que você consiga se desvencilhar de todas essas artimanhas, essas seduções do mundo que te enganam num discurso de empoderamento, de felicidade, mas que por trás, o preço que isso custa é a sua felicidade, é o seu amor próprio, é a sua autoestima. E claro que no próximo vídeo a gente vai continuar essa série sobre cultura pornô, né? A gente vai estar falando também sobre homens pornificados. Nesse vídeo a gente falou sobre as mulheres, então nada mais justo do que o próximo vídeo a gente estar falando sobre os homens pornificados. Por isso já se inscreva aqui no canal, ativa o alerta para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, te espero no próximo vídeo. Até mais!